Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula que vamos estudar hoje, estudando a Bíblia livro por livro. Esta matéria foi desenvolvida para ajudar você que está dando os primeiros passos no estudo da palavra de Deus. Quem já é nosso aluno pode acompanhar a matéria no módulo 2, História dos Hebreus. Se você tem, e Bibliologia também, pode acompanhar nas duas matérias, que eu ensino um pouquinho de História dos Hebreus e um pouquinho de Bibliologia. Mas se não é aluno, não precisa ficar preocupado. Vai anotando as informações mais importantes no seu bloquinho de rascunho, sempre com a Bíblia em mãos, de preferência a Bíblia apologética com apócrifos. Agora, no final da aula, eu ensino como tornar-se aluno da nossa instituição para receber automaticamente os módulos de teologia aí na sua casa, no conforto do seu lar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Estudando a Bíblia livro por livro, do Êxodo até Josué. Então, nesta matéria, nós já estudamos o livro de Gênesis inteirinho, que é o primeiro livro da Bíblia. As aulinhas estão disponíveis aí no playlist, estudando a Bíblia livro por livro. Na aula passada, nós começamos a estudar o segundo livro da Bíblia, Êxodo. E é dele que nós vamos continuar tratando hoje. Bem, de Gênesis até Êxodo, uma informação importante, há um intervalo de 300 anos. Significa que quando concluirmos a leitura do livro de Gênesis, os 50 capítulos, e nós vamos para a primeira parte do livro de Êxodo com 40 capítulos, existe da última página de Gênesis para a primeira do Êxodo 300 anos de distância. Olha que interessante, 300 anos. Por isso que a nação sai de um pouquinho mais de 70 pessoas e vai para, segundo os estudiosos, mais ou menos 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas habitando na terra de Gósen, uma terra que o faraó deu para a família de José, para Jacó e os seus filhos habitarem. Então veja que são 300 anos de distância. Muito bem. Aí nós estudamos Êxodo 1 e 8, capítulo 1, verso 8, que diz que levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E esse assunto causava muita polêmica, porque se José foi o primeiro ministro no Egito, é verdade que ele já tinha falecido, já eram outras gerações, mas como que o governante não conhecia a história? Aí os estudiosos, aqueles que estudam arqueologia, foram pesquisando, buscando na história e chegaram a uma conclusão muito interessante. Eles descobriram na história que neste período o Egito foi invadido pelos reis Ixos, significa reis pastores, um povo que veio do norte muito forte, invadiu o Egito, tomou o poder. E é neste período que os Ixos estão governando o Egito que José torna-se primeiro-ministro. Mas depois da morte de José, o povo nativo, o povo egípcio, os da terra, tomaram o poder de novo e expulsaram os Ixos. E eles observaram que lá no delta do Nilo, na terra de Gósen, habitava um povo que só crescia, que eram os descendentes de Jacó, só crescia. Então, um número já bem grande, porque tem aí uns 300 anos de história aí que se passou da descida da família de Jacó para o Egito até o Êxodo. Então, ele escravizou, o faraó escravizou o povo de Deus, começou a oprimir, e é neste momento que nasce Moisés. Então, sobre Moisés eu falei também na aula passada que no discurso, na mensagem de Estevão, ele relata no capítulo 7 a vida de Moisés e divide em 3 partes, de 40 anos cada parte. São elas:
40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos conduzindo o povo de Deus. Bem, então tudo isso é matéria dada. Nós aprendemos também que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então vamos ver lá, ele escreveu o Pentateuco, que nós já aprendemos, né? Penta, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então veja, do primeiro livro ele não participa, né? Gênesis, ele relata a história que nós já aprendemos, como ele recebeu as informações para escrever o livro de Gênesis, pela tradição oral, pelos escritos que com certeza já existiam na época e também por revelação direta de Deus divina. Mas os outros 4 livros, tirando, claro, quando ele era criança, tudo, mas o relato é tudo feito por ele já, um período que ele viveu, né? Período desde a infância dele, tudo já é diferente a história, porque ele já está dentro da história. Levítico, Números, Deuteronômio, ele já está envolvido ali. Então a narrativa é muito mais precisa ainda. Claro que o livro de Gênesis também é literal, lógico que é literal, nós já aprendemos sobre isto, mas está bem distante do que está acontecendo agora em Êxodo, tá bom? Bem, vamos em frente. O livro do Êxodo tem 40 capítulos que podem ser divididos em 3 partes. Então vamos para a primeira parte. Do primeiro capítulo ao capítulo 12, versículo 36, trata da opressão de Israel no Egito, do nascimento e da chamada de Moisés e do início do processo de libertação do povo, com as 9 primeiras pragas. Olha, vale a pena ler esses 12 capítulos. Se você nunca leu, o objetivo da aula é estimulá-lo para ler a Bíblia, para conhecer a palavra de Deus. Se você nunca leu, se a senhora nunca leu ainda, está começando agora, leia esses 12 capítulos, dá tempo até a próxima aula. É uma aula por semana que eu ministro esse assunto. Então, se pegar, dividir para 7 dias, dá aí 6, 7 capítulos por dia, nem isso, 6 capítulos por dia, ainda tem dia que vai ler menos. Então, vale a pena ler um pouquinho por dia, até a próxima aula, porque hoje nós vamos concluir o livro de Êxodo. Bom, vamos lá. Bom, segunda parte. Então, do capítulo 12, versículo 37 até o capítulo 19, aborda a libertação de Israel. É também instituída a Páscoa. O povo de Israel sai pelo deserto e atravessa milagrosamente o Mar Vermelho. Na ocasião, Deus revela a Moisés quais são as suas intenções para com Israel. Então, olha, instituição da Páscoa, tudo que acontece ali, a saída, qual deveria ser, como é estabelecido o ritual da Páscoa para que o povo tivesse o livramento, para que não houvesse morte naquela família. Vale a pena ler. Se você já assistiu o filme Os 10 Mandamentos, agora é a hora de você ler o texto bíblico e ver se bate com aquilo que você assistiu. Mas se não assistiu ainda, leia primeiro, depois assista o filme. Vale a pena assistir o filme, porque você vai crescer, vai enriquecer o seu conhecimento cultural, você vai ver o costume da época, a alimentação, a agricultura, como que eles viviam. Vale a pena. O filme, nesta parte geográfica, ele é muito preciso, cultural. Algumas coisinhas, de repente, não estão em conformidade com a palavra de Deus, mas se você já conhece a Bíblia, não vai ter problema nenhum. Você descarta aquilo que não tem nada a ver, tá bom? Vamos em frente. Do capítulo 19, versículo 2 ao 40, verso 38, é promulgada a lei para o povo de Israel. Esta lei é chamada Decálogo, 10 palavras. O caráter e a vontade de Deus são revelados a Israel, diferenciando o povo de Deus das demais nações. O livro termina com a inauguração do tabernáculo. Olha que legal!
os 10 mandamentos, de repente você nunca leu os 10 mandamentos que Deus deu para a nação, ali está formando a constituição da nação. Nossa nação não tem uma constituição, não existe a lei maior que rege todos, do presidente, todos estão subordinados à Constituição. Mesma coisa acontece ali, o povo era escravo, sai do Egito, agora ali no Sinai, Deus começa a dar a lei, começa a dar uma constituição para o povo. E veja que os 10 mandamentos, todo mundo já viu falar dos 10 mandamentos, de repente você nunca leu no texto sagrado, essa é a hora, tá bom? Então estude o livro do Êxodo, leia inteirinho e na próxima aula nós vamos continuar, porque Gênesis, Êxodo, Levítico, né, que vem de lei mesmo propriamente dito, todas as ordenanças de Deus foram registradas, todas as normas, tem até norma alimentar, sabia disso? Nós vamos aprender. Números, nós vamos aprender também, e Deuteronômio, que é a repetição, porque aquela geração vai, a maioria morre no deserto, e então precisou, para a nova geração, precisou que Moisés repetisse a lei. Mas tudo isso nós vamos estudar devagarzinho, passo a passo, tá bom? Olha, eu vou deixar o link aí na descrição, vou deixar na descrição o link do canal, o link do site, o site é o www.icp.com.br. Faça uma visita no nosso site, tem muito material lá, sem custo algum. Vale a pena visitar www.icp.com.br. Eu vou deixar o link aí embaixo, você clicou no link, você vai direto para o site. Eu vou deixar também o meu e-mail, teologia@icp.com.br. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, dá um toquinho aí, dá um toque no sininho, assim quando eu subir a aula, você será avisado. Dá um joinha aí, um likezinho, me ajude, vamos todos realizar esse grande trabalho que é o ensino da poderosa palavra de Deus. Lembrando que hoje à noite temos 1 hora de aula ao vivo. Estamos estudando as doutrinas das testemunhas de Jeová. E hoje à noite eu vou falar do mito 1914, o que significa esta data para as testemunhas de Jeová, como que o grupo chegou nesta data. Vale a pena conferir a aula de hoje à noite. E continue me ajudando, copie o link, dá um copy aí, cole lá no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. Deixa eu voltar aqui. Isso, agora sim, estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.